Amém. Queria convidar vocês a abrirem no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. Essa é a nossa última mensagem, nosso último domingo aqui, nesse ano 2019. Terça-feira, se Deus permitir, o José vai estar aqui edificando a nossa alma. Amém? Amém. Amém. No dia 31, não é isso? Terça-feira vai ser 31? É. Graças a Deus. A loja vai abrir? Vai, mas a menina vai. Vai, né? Mas qualquer coisa a gente transmite de lá. Faz o culto na porta. Vamos orar. Apocalipse capítulo 21. Que bom que a gente pôde dar alguns sorrisos antes de iniciar o culto. Glória a Deus. Amém. Capítulo 21. O título da nossa mensagem, inclusive já coloquei na nossa página, na transmissão, no início da transmissão. O título da nossa mensagem, como tem sido nos últimos dias, é uma reflexão em relação ao nosso ano. Sempre que nós temos o fechamento de um ciclo, ou seja, uma semana, um mês, um ano, é importante a gente fazer um balanço. Aqui nós temos um irmão que é contador, tem comércio, o irmão Quinho também. Então, muitas vezes a gente faz esse balanço, né? Tem gente que faz a cada bimestre, trimestre, semestre, cada ano. E como cristãos, a Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Devemos ver se de fato nós somos aprovados ou reprovados. E o título da nossa mensagem é um convite a essa reflexão à luz desse texto aqui que nós vamos estudar. E eu coloquei o título dessa mensagem: Festa e Pranto. Aonde nós estaremos? Daqui a alguns anos, irmãos, nós inevitavelmente vamos deixar essa terra. Estou falando alguns anos, né? Uma expectativa razoável, porque podemos deixar essa terra daqui a alguns minutos. Deus é que sabe. Mas segundo o prognóstico normal, vamos deixar essa terra daqui a alguns anos. A faixa etária de vida do brasileiro subiu, então gira em torno hoje em dia de 66 anos. Se você for uma pessoa que tem cuidado da sua saúde, você pode chegar até os 80 e 90 anos. Sim, e depois? Onde é que você vai estar? Você vai estar celebrando ou você vai estar se entristecendo? E aqui em Apocalipse 21, nós temos essa oportunidade de refletir. Nesse texto, nós temos aqui unidos alegria e tristeza. Nós vamos ver isso, por exemplo, o irmão José tem nos ensinado aqui no Sermão do Monte, mas numa das suas exposições, ele nos levou a refletir sobre o que está escrito, se eu não me engano, em Lucas capítulo 6, quando o Senhor Jesus faz um contraponto entre os que são do mundo e os que são da terra, e os que são do reino dos céus. E os que são do reino dos céus, nós vemos as chamadas bem-aventuranças. Bem-aventurado o pobre, bem-aventurado o que chora, bem-aventurado se você é perseguido. Mas encontra a cada bem-aventurança há um ai. O ai não é uma interjeição de dor na Bíblia, mas é uma representação de maldição. Ai, na Bíblia, é a tradução de uma expressão que significa: eu estou amaldiçoado por Deus. Isso que é a ideia de ai. E Jesus, então, também, assim como ele diz 4 bem-aventuranças em Lucas 6, ele apresenta 4 ais. Ai dos que sorriem, porque vão chorar. E aqui a gente vai ver isso de maneira visível. Capítulo 21 começa de maneira gloriosa, dá uma alegria ler o capítulo 21, principalmente quando você lê Apocalipse todo. Quando você lê o livro do Apocalipse todo, que você vai chegando nessa parte finalzinha, vai dando um alívio. Esse rapaz, cheguei aqui.
E aí você começa o capítulo 1 assim: eu vi um novo céu, uma nova terra. Mas irmãos, o apóstolo João viu isso, mas quem garante que nós vamos ver? O rico da parábola do rico e Lázaro, ele não viu. O apóstolo João, ele viu: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu, isso que a gente está vendo aqui, o primeiro céu e a primeira terra, essa terra que nós estamos habitando aqui hoje, passaram. Não vai existir mais nada, não vai existir Porto da Barra, não vai existir, sabe, Morro de São Paulo, não vai existir Torre Eiffel, não vai existir Monte Everest, sabe, todos esses símbolos de beleza do nosso mundo, as ilhas gregas, sabe, o arquipélago de Fernando de Noronha, todas essas coisas belas que muitas vezes nós contemplamos, mas tudo isso é um rascunho sujo se comparado com isso aqui. Não se esqueça que esse mundo que nós vivemos, ele foi manchado na raiz pelo pecado. Mas esse novo céu e nova terra não. Quem dera nós possamos estar aqui. O mar já não existe, não existe separação. A ideia de mar é justamente essa separação entre continentes. Estaremos todos unidos. Não vai existir mais cristãos da África, cristãos da China, cristãos dos Estados Unidos, cristãos da Europa, cristãos da América do Sul. Não vão existir mais isso. Estaremos todos unidos. Todos estaremos falando o mesmo idioma. Todos estaremos vivendo debaixo da mesma alegria. Olha que coisa maravilhosa como começa esse capítulo. E eu vi também a cidade santa. Esse é seu endereço, irmãos. Quando você for preencher o seu endereço em qualquer lista dessas de cadastro aí, você pergunta: você quer saber o atual ou o eterno? Cidade Santa, Nova Jerusalém, que ela descia do céu. E essa ideia de descer do céu significa ela estava com Deus e agora nos é dada. A ideia de descer do céu também dá a ideia de graça. Você não subiu até ela que desceu até você, porque você não teria condição de subir até lá. Essa é a ideia de graça, que está presente em toda a Bíblia. Ataviada, essa expressão é um adjetivo que significa ela estava arrumada, como uma noiva adornada para o seu noivo. Então ouvi uma grande voz do trono. O trono é onde Deus governa todo o universo, toda a sua criação, dizendo: eis o tabernáculo. A ideia de tabernáculo, às vezes a gente confunde a ideia de tabernáculo com a ideia de igreja ou de templo, a ideia de santuário. Não, tabernáculo significa habitação. É o lugar onde você habita. Deus habitará. Olha que coisa. A ideia aqui é: Deus vai tabernaculizar com a gente. Ele vai habitar com a gente. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Povos, perceba no plural. Povos de todas as línguas e nações. E Deus estará com eles. Imagina. Que privilégio. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Tempo de chorar vai acabar. Glória a Deus. Nosso sofrimento, irmãos, está restrito apenas para esse mundo. Glória a Deus. Se você é crente, é lógico. A morte já não existirá. A ideia de morte aqui é a ideia de mudança. Todo aquele que está vivo sabe que vai morrer. A ideia de morte também é a ideia de separação. Não vai existir mais separação. Não vai existir mais mudança. A gente não vai mais evoluir. A gente não vai retroceder. A gente estará em um estado glorioso, como está escrito em Romanos capítulo 8. Aos que predestinou, aos que de antemão conheceu, a estes predestinou, chamou, justificou, glorificou. Chegará o momento em que nós receberemos do Senhor Jesus a glória que Ele recebeu do Pai. Seremos como Ele. Já não haverá luto. A ideia de luto é: já não vai haver momento de despedida.
O irmão Paulinho, que já fez vários enterros, ele trabalha, né, num cemitério. E o clima em um enterro, eu estive em alguns, é um clima de despedida. Uma despedida muitas vezes imprevista. É diferente de quando você vai no aeroporto, na rodoviária, levar um ente querido, ainda que ele vá passar muito tempo aonde ele for, mas você tem aquela ideia de que você pode falar com ele pelo telefone, existem meios de comunicação, ele pode voltar, mas no cemitério o clima de despedida é um clima de que não tem mais contato, não vai haver mais contato entre você e essa pessoa que partiu. O Senhor está dizendo, não vai ter mais esse tipo de clima, ninguém vai se despedir mais de ninguém, você estará com a sua verdadeira família, que será a sua família por toda a eternidade. Nem pranto, não vai ter motivo para prantear, nem dor. Ó, dor. Nós, o irmão José, que outro dia o bichinho aqui, rapaz, falou da dor de dente dele, não vai ter mais esse tipo de dor. Glória a Deus. Né? Não vai ter mais dor, nenhum tipo de dor. Não vai ter mais insônia, não vai ter mais gastrite, João. Não vai ter mais nenhum aite, as ites tudo vão morrer, né? Olha aí. Esofagite. Deus é bom. Não vai ter mais dor. Não vai ter mais dor de osso. Ó, não vai ter mais, meu filho. Acabou. A dor é para agora. Então sinta ela, porque daqui a pouco ela vai te abandonar. Você vai até sentir falta. Opa, tinha uma falta daquela minha dor de cotovelo. Misericórdia, Senhor. Ainda bem que Porque as primeiras coisas passaram. Será que a gente vai estar lá nesse momento? ajuda, Ô, irmão, Senhor. quem dera a gente estivesse lá. Oh, Jesus. Tomara que estejamos, irmãos. Ó, que não sejamos como uma mulher de Ló, É que verdade. mesmo carregado por anjos, para fora de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás. Que isso não aconteça com a gente, irmãos. Versículo 5. Os versículos que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é os versículos 7 e 8. Eu estou apenas fazendo uma pequena introdução para que nós possamos então iniciar a nossa exposição. E aquele que está sentado no trono, mais uma vez, a segunda vez aqui, só nesses primeiros versículos que a gente ouve a palavra trono. E a ideia em Apocalipse é: Deus está no controle, não é o imperador romano que está no controle. Não se esqueça que quando o livro do Apocalipse foi entregue pelo Senhor Jesus ao apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos, ele era o último apóstolo vivo, todos os demais haviam sido mortos, martirizados. Ele estava em uma ilha onde havia trabalho escravo forçado, onde a faixa de sobrevivência dos prisioneiros era de cerca de 6 meses, por conta dos maus tratos que eles sofriam lá. Muitas pessoas adjetivavam a ilha de Patmos como um inferno na terra. Você entendeu o lugar que o apóstolo João estava. E a ideia parece que quem está mandando são os romanos. Quem está mandando são os inimigos de Deus. Mas o Senhor aparece para o apóstolo João e diz: eu estou no meu alto e sublime trono. Glória a Deus. Nada mudou, João. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Você já imaginou? Vai ser tudo novo, irmão. É por isso que a gente é tão carnal, que não dá nem para a gente imaginar o céu. Sabe o que atrapalha a nossa visão do céu? A nossa carnalidade. Porque a gente usa parâmetros terrenos para pensar no céu. Aí outro dia uma moça foi em busca de um pastor, porque ela estava com uma dúvida muito grande sobre o céu e ela estava tirando ao sono dela. Ela queria saber se Totó ia para o céu com ela. Ai, Jesus amado. Ela estava chorando muito, porque há poucos dias ela havia perdido o cachorrinho e ela queria saber se ia se encontrar com ele no céu. As nossas referências celestiais são tão carnais, que a gente fica envergonhado. Verdade, Senhor.
Então aqui, novas, todas as coisas. Todas as coisas. Irmão, a maçã lá, não vai ter gosto de maçã. Goiaba não vai ser goiaba. Vai ser tudo novo, eu não sei como é que vai ser. Mas o que eu sei é que vai ser tudo novo. O nosso relacionamento com a criação de Deus vai ser outro. Glória a Deus. Todo o nosso relacionamento terreno com aquilo que Deus criou, por mais bom, por mais que traga algum tipo de alegria, é um relacionamento imperfeito. Por exemplo, irmãos, comida é algo bom, não é? É verdade. É bom, não é? É Mas a gente peca. Não gosta não? É, né? Que bom, Deus abençoe, eu quero chegar nesse nível. Então, mas a gente se relaciona como com a comida? Mal. A gente come demais ou a gente come de menos. E a gente percebe, existem pessoas super nutridas. Oh, Jesus. Existem pessoas subnutridas. É difícil você encontrar alguém bem nutrida. E não está. Isso, exatamente. É o exame que vai dizer, está faltando ferro, está faltando vitamina C e uma série de outros nutrientes essenciais. Então aqui a gente vai ver, Deus vai fazer novas todas as coisas. Tudo vai ser novo. Tudo. O relacionamento seu com seus filhos. Quero acreditar que os nossos filhos vão estar no céu junto com a gente. Glória a Deus. E acrescentou, escreve. Olha que coisa. Percebeu? Que ele disse, escreve. Olha isso que eu estou revelando para você, João. É para você passar para todos os seus irmãos em todo o tempo na igreja até que eu volte. E cumpra essas palavras. Quando o Senhor entregou essa palavra ao apóstolo João, ele queria que essa palavra chegasse até nós no dia de hoje. Deus já tinha determinado que esse seria o nosso tema no nosso último encontro do ano 2019. Aleluia. Porque Deus faz assim, irmãos. Glória a Deus. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A ideia de fidelidade é a ideia de compromisso. Deus tem uma aliança com Ele mesmo. Você até pode quebrar a aliança, mas Deus não. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel e Deus é verdadeiro. Às vezes a gente limita o significado das palavras. Todos vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego. E a ideia de verdadeiro é uma palavrinha que significa também aquilo que é real, em oposição daquilo que não existe. Então você tem a ideia de verdadeiro como algo que é de verdade, e você tem verdadeiro também como algo que é real, algo que é consistente, que você pode pegar, que você pode confiar. É como se você comparasse uma nuvem, que é algo que não existe, que é sem essência, que é somente um conjunto de ar, e você tem uma rocha, que é algo que você pega, é algo que você pode fundar, você pode alicerçar a sua casa. Então, você pode confiar em Deus, porque tudo que Ele fala é real. Quando a gente diz que o mundo espiritual é real, é baseado nisso aqui. Sabe, quando nós lemos Efésios capítulo 6, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, a minha luta não são contra as pessoas que estão me perseguindo, me oprimindo. A minha luta é contra os espíritos que estão agindo por meio dessa pessoa. Espíritos imundos. A nossa luta não é contra carne e sangue. Amém, Jesus. Nossa luta não é contra os políticos corruptos. Nossa luta não é contra os traficantes. A nossa luta não é contra o nosso vizinho inoportuno. A nossa luta é contra os principados e potestades. Porque foi isso que Deus falou, e o que Ele fala é verdadeiro. Disse ainda, tudo está feito. Perceba, irmãos, eu e você não precisamos consultar Mãe Diná
Não precisamos consultar tarô. Não precisamos consultar horóscopo. Porque você já sabe o final da história. Se você não sabe, você deveria saber. Então ele diz, tudo está feito. Mas a grande questão, irmãos, é que por mais que eu já saiba o fim, existem dois finais. E eu não sei onde eu vou estar. Para que eu tenha certeza do meu destino, eu preciso saber do trajeto. Eu não posso chegar no norte indo pelo sul. Eu não posso chegar para o sul indo em direção ao norte. Então, você está dizendo que você está indo para o céu? E aí? Me diga o que você fez esse ano. E eu digo se você se aproximou ou se distanciou de lá. A fé sem obras é morta. Foi o livro que nós concluímos na semana passada, o livro de Tiago. Então aqui, irmãos, ele diz, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega. Aqui são as duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última letra. Ele está dizendo, eu sou o começo e o fim. Eu sou o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Que maravilha, irmãos. Nós estamos aqui em Apocalipse capítulo 21. E a gente é relembrado do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aleluia. Que está no evangelho de quem? João. De João. A gente tem a oportunidade de ter o clone do apóstolo É João. verdade, é. Ele é o único que vai sobreviver. É. Para poder contar a história. Depois que todos nós fomos martirizados, ele vai ficar aqui um pouco mais assim para contar a história. Eu darei de graça da fonte da água vida, da água da vida. E a gente lembra daquela história, uma mulher pecadora se encontra com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus diz, eu tenho uma água para você beber. E aquele encontro muda a vida daquela mulher. E ele diz aqui mais. Agora, irmãos, nós temos uma bipartição. Nós temos aqui dois caminhos diante de nós. E mais uma vez nós retrocedemos aos evangelhos, quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, ele diz que há um caminho estreito e há um caminho largo. Há uma porta apertada e há uma porta larga. Por onde você anda, por onde você entrou, é onde você vai desembocar. Então, o Senhor Jesus, ele diz, entrai pela porta. Por que ele tem que dizer isso? Porque a nossa natureza seria entrar pela porta larga. Porque nós queremos facilidade, comodidade, conforto, prazer momentâneo. Então, Senhor Jesus, cuidado, isso é uma pegadinha. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Porque existe a porta larga, mas a porta larga, ela tem um caminho espaçoso que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos a encontram. E o Senhor Jesus agora vai falar sobre isso com o apóstolo João. E ele apresenta aqueles que entraram pela porta estreita no começo. O vencedor. Você entrou pela porta estreita. Você viveu pelo caminho apertado. Você foi escarnecido. Você foi roubado. Você foi maltratado. Você foi ultrajado. Você foi desprezado. Você foi rejeitado. Você foi ameaçado. Você foi caluniado. Mas chegou agora
o fim da sua jornada. E a coroa lhe está reservada. O vencedor herdará essas coisas. Olha que maravilha. Tudo que eu disse aqui até agora é somente para o vencedor. E o maravilhoso aqui é que o vencedor não é uma única pessoa. Não há uma limitação quantitativa de vencedores, mas a limitação é qualificativa. Se você andar pelo caminho estreito e completar a jornada, você é um vencedor. Não importa se você chegou primeiro, se você chegou em segundo, se você chegou em terceiro. O importante é que você chegou. Você fez a jornada certa. Você combateu o bom combate. Você acabou a carreira. Você guardou a fé. Agora a coroa da justiça está reservada. Você sabe, vocês já foram para restaurante chique? Né? Tem, normalmente restaurante chique, às vezes formatura, essas coisas, tem aquelas mesas assim, reservado, né? Reservado para fulano de tal. Então, quando você chegar lá, vão ter várias coroas, mas só uma é sua. A sua coroa é do tamanho certinho da sua cabeça. Por exemplo, se você pegar a coroa de José e tentar colocar na cabeça de Quinhão, não vai dar. Salva-me, Senhor. E vice-versa, né? Porque cada um de nós tem um formato diferente de cabeça. A diquinha é muito pesada, muito galardão. Cada um tem a sua coroa. E não se preocupe, está reservada. O apóstolo Paulo diz: eu estou recebendo a minha, mas Timóteo, fique tranquilo que a sua está ali, está me esperando também. O vencedor herdará essas coisas. E o mais legal do céu, irmãos, não são as bênçãos, é o abençoador. É verdade, Senhor. Glória a O Deus. céu não seria o céu se Jesus não estivesse lá. Fala, Deus. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Você já imaginou o próprio Deus olhando nos seus olhos e dizendo: vinde, filho meu? É capaz de você ficar olhando para trás e dizer: o Senhor está falando comigo? Sou eu mesmo, Senhor. Olha, Senhor, eu não quero contradizer o Senhor, mas o Senhor já fez o teste DNA comigo. Salva-me, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. O Senhor está dizendo que eu estou aqui, estou vendo, um negócio maravilhoso. Eu fico com medo de eu ter entrar nesse negócio depois que ele me expulsar. Não vai ter esse perigo, irmão. Se você chegar lá, fique tranquilo, Glória a Deus. que ele não lançará fora nenhum daqueles que for até ele. Que alívio. É verdade, Senhor. Imagine, irmãos, uma pessoa que é chamada por Deus de filho, nada nesse mundo vai produzir tanta alegria. Não existe comparação com o fato de Deus nos chamar de filho. Quando a gente entende a profundidade disso, é como se a gente passasse na frente de todo mundo, inclusive dos anjos que vieram antes da gente. Olha que loucura, irmão. Nós somos infinitamente menores que os anjos, mas a gente passa na frente deles aqui. Os anjos não são chamados de filhos de Deus. Nós seremos. É algo assim tão grandioso, irmãos, que chega a ser escandaloso. Por isso que a gente às vezes fica: rapaz, esse negócio é verdade. Porque a promessa é grande demais. E o que acalma o nosso coração é que o Deus que prometeu é maior ainda. Aleluia. Agora, irmãos, a gente chega na parte ruim. Até agora foi festa. Oh, Jesus. Agora, meu filho. Mais um pouquinho, rapaz. Agora o negócio vai pegar. Ai, ai, ai. Quanto, porém, quando o Senhor Jesus fala isso, rapaz,
Aí a gente dá uma acordada. E agora, Senhor? Quanto, porém, aos covardes? Irmãos, e a ideia de covardia não é a ideia daquele que foge de conflito. Então, vamos imaginar que chega uma pessoa aí na porta e diz: Quinho, se você é de fato homem mesmo, então saia na mão comigo. Isso não é coragem. Coragem não é brigar com a pessoa. Coragem não é falar mais alto. Coragem não é agir violentamente. Coragem é saber suportar as dores e aflições que a cruz que carregamos traz com ela. Isso é coragem. Então, nós precisamos ter coragem para renunciar aos confortos e à segurança do mundo. Imagine um pai de família como o apóstolo como o apóstolo Pedro. A gente sabe que ele tem esposa. Muito provavelmente ele tinha filhos. E de repente ele renuncia ao seu ganha-pão para seguir a Jesus, sem ter mais agora como sustentar a sua família. E agora? Como é que vai ser isso? Em um determinado momento, que inclusive, se não me engano, eu creio que era um momento em que aquele homem, que a gente chama muitas vezes de jovem rico, se aproxima de Jesus, e aí Pedro diz: Senhor Jesus, e nós que abandonamos tudo para te seguir? Porque de fato eles abandonaram, irmãos. Nós vamos ver o apóstolo João, Tiago, André e Pedro, os 4 viviam da pesca. Era a maneira como eles sustentavam a sua família. E eles abriram mão da segurança do salário, da segurança do sustento, para confiar que Deus supriria aquilo que fosse necessidade para eles. Abrir mão do conforto, abrir mão da segurança, nunca é fácil. Por isso a gente precisa entender: os covardes não entrarão no reino dos céus. Nós vamos ver, por exemplo, que quando as perseguições contra os cristãos se tornavam mais intensas, muitos retrocediam. Nós gostamos de falar a respeito dos mártires. Maravilhoso falar dos mártires, eles são um ótimo exemplo para a gente. Mas para cada 10 pessoas que eram martirizadas, 100 retrocediam. Se você não negar, se você não jogar incenso a César, a gente vai ver isso, se Deus permitir, no filme de Policarpo, que vai ser passado dia 18, eu acho que já colocaram ali também. Eu vou esse ano também tentar trazer o cinema para aqui. Então, um sábado a gente vai fazer lá, o outro a gente vai fazer aqui. Estou consertando o projetor, orem por isso. Então, no filme de Policarpo, a gente vai ver que muitos cristãos faziam isso. Eu não sei se vocês já leram. Quem já leu o livro de Daniel? As minhas filhas hoje colocaram de novo o filme do desenho bíblico de Daniel. Parece que elas só gostam desse. Eu não sei se é porque tem criancinha. Todo domingo eu digo para elas colocarem o desenho bíblico, elas só colocam esse. Então, eu acho que é também porque eu preciso ouvir. Então, como você vê lá no livro de Daniel, você vê 3 amigos de Daniel, que a gente conhece mais pelos nomes babilônios dele do que pelos nomes hebreus. Então, nós chamamos eles de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas seus nomes hebraicos, se eu não me engano, são Ananias, Azarias e Misael, alguma coisa assim. E esses 3 amigos de Daniel, eles foram junto com Daniel para o cativeiro. Eles presenciaram um momento aonde Nabucodonosor mandou construir uma estátua enorme da sua própria pessoa, mandou colocar em uma planície, é um lugar assim reto, aonde se dá para ver de longe. Então a estátua ficava no meio, onde você estivesse a quilômetros de distância, você via aquela estátua que é de ouro resplandecendo, brilhando no sol.
E quando se tocasse os instrumentos musicais, todo mundo tinha que se dobrar diante daquela estátua. E quem não se dobrasse, o que é que seria? Morto. E do lado da estátua, o Nabucodonosor mandou fazer o quê? Uma fornalha. A fornalha era para assar gente. Só, você me obedeça, senão eu mato você. O mundo faz a mesma coisa com a gente, irmãos. De maneira psicológica, mas faz a mesma coisa. E o mais interessante, irmãos, é que a gente se esquece de algo bem evidente na cena, mas que a gente não pensa nisso, porque a gente não quer pensar. Existiam milhares de judeus na Babilônia. Milhares de judeus, quando houve a destruição de Jerusalém, foram levados cativos. Foram 3 levas de cativos que foram levados para a Babilônia. E sempre eram milhares de pessoas. Então, dentre aquela multidão, irmão, estava cheio de judeu. E um mandamento do Senhor qual é? Não farás para ti estátua e nem se prostrará diante de nenhum outro Deus. Mas eles ficaram mais preocupados com a sua vida do que em obedecer a Deus. Todo mundo dobrou o seu joelho. Somente 3 joelhinhos ficaram duros. Somente 3 homens permaneceram eretos. Diante de uma multidão de judeus que dobraram o seu joelho porque eles eram covardes. Glória a Deus. Já imaginou isso? A proporção? Milhares de judeus se prostrando a uma estátua de bronze, mas 3 judeuzinhos, a gente não. A gente tem uma outra passagem que fala de covardia e que é mais assombrosa ainda, que é Gideão. Quem já leu o livro de Juízes? Amém? Um dos juízes que é retratado nesse livro é Gideão, conhecido como Jerubaal, né? E Gideão, ele é chamado por Deus para liderar o povo de Deus, salvo engano, contra os midianitas que estavam oprimindo a eles por anos, destruindo as suas colheitas. E aí, o povo é convocado para a batalha. Quantos vão? 32 mil. 32 mil homens em idade militar, que seria algo em torno de 20 a 40 anos. Então, conseguem se juntar 32 mil homens. E aí Gideão deu uma olhada e disse: rapaz, 32 mil pessoas é gente, viu? Você vê, por exemplo, a Arena Fonte Nova com 32 mil pessoas, ela está quase lotada. Eu acho que ela consegue abarcar 50 mil pessoas, algo em torno disso, mais ou menos, né? 40 mil pessoas. Então, muita gente, 32 mil pessoas. Mas aí ele disse assim: 40 mil, é? 50 mil. Então, você vê 32 mil pessoas. Gideão, rapaz, vai dar pra gente fazer um barulho. 32 mil. E aí o Senhor disse: Gideão, você não está entendendo nada, meu filho. Está cheio de covarde. E o que acontece com o covarde na batalha? Ele atrapalha. Porque imagine, você está indo lutar e o pessoal que está com medo está correndo, eles vão se batendo e você vai atrapalhar tudo. Em vez de você ser destruído pelo inimigo, é os covardes que vão destruir você. Covarde não pode ir para a guerra, não. Por isso que a gente, numa igreja bíblica, a pregação ela precisa ser poderosa, para que o poder de Deus transforme a nossa covardia em coragem. Ele diz: olha, os covardes retrocedam para casa. Quantos ficaram, José? 12 mil. Imagina, 20 mil vão embora. Você sabe o que é isso, irmão? Rapaz, quase mais de 60%. Uma proporção assim, vergonhosa. Imagine, os covardes vão embora, mais da metade vão embora. A Fonte Nova esvaziou. Ai, Jesus.
Agora só tem 12 mil. Desses 12 ainda vai. Desses 12 só vão ficar 300, mas eu estou dizendo, rapaz, quer dizer que os covardes... Sabe, quando a gente vê isso, a gente diz assim, irmãos, falei isso hoje de manhã, né? Semana que vem, quando começar a igreja, a gente vai fazer um censo. Cada um vai, que for se considerar membro da congregação, vai escrever o seu nome num papel, numa tabuinha. Varão, eu ainda estou orando para ver se eu vou escrever meu nome ou não, porque eu quero me comprometer, depois eu não posso cumprir. Eu não sei. Covardia. E aqui ele diz, os covardes, fora. Fora. Por isso que os covardes estão em primeiro lugar aqui, irmãos. Porque os covardes são o maior número na igreja. De longe. De longe. O maior número de pessoas no contingente evangélico são covardes. Pessoas que, por qualquer perseguição, por qualquer oposição, por qualquer coisa, vão sair da igreja. Dona Ana Lúcia nem falou comigo hoje. Eu não vou mais na igreja amanhã. Ela nem falou comigo. Só porque ela é filha do pregador José, ela agora nasceu achando. Ai, Jesus, é mãe. Só porque ela é mãe de José. Ela se acha. Só porque José prega bonito. Misericórdia. Eu não falo mais com ela. O irmão João, eu falei com ele, ele olhou para baixo. O irmão João estava oprimido, meu filho. Oh, Jesus. Deixa o bichinho olhar para baixo. Não vou mais na igreja. Quinho estava na portaria, ele nem me saudou com a paz do Senhor. Ele acha que eu não sou irmão, é? Ai. Não, meu filho, é porque Quinho está prestando atenção no culto. Você devia fazer o mesmo. Amém. Mas a gente quer motivos para deixar a igreja. Por quê? Porque a gente é covarde. A gente sente que o fato de estar na igreja de Deus está atraindo oposição para a nossa vida. Você pode nem ser um crente verdadeiro, mas o fato de você estar numa igreja bíblica, meu filho, já está estragando a sua vida. Por isso você pense direitinho, o que é que você quer? Foi o que a gente falou hoje de manhã. Quando Elias subiu no Monte Carmelo, ele diz, olha, se vocês consideram Baal como Deus, então vão servir a Baal. Vocês estão fazendo o que aqui? Vocês estão perdendo tempo aqui. O próprio Senhor Jesus, ele diz a mesma coisa. Você não pode servir a dois senhores. Então o camarada aqui está com o coração no mundo e está numa igreja bíblica, meu filho, ele está sofrendo. Ele está sofrendo de um jeito que você não imagina. Oh, Jesus. Ele não está sofrendo para a glória de Deus não, meu filho. Socorre. Ele está sofrendo igual a Saul. Então os covardes, não tem nenhum aqui, glória a Deus. Como não tem espírito de coragem aqui, igual de Timóteo. Deus nos deu espírito de coragem, de amor, de domínio próprio. Isso é coragem. Aí o Senhor diz assim agora, quanto porém aos covardes, fora. Aí ele diz o segundo grupo, os incrédulos. Pastor, mas se é incrédulo, vai estar dentro da igreja? Vai, meu filho. O segundo maior grupo de gente na igreja é de incrédulos. O Senhor Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Será, varão? Varão, eu que não trabalho para você ver. A geladeira vai ficar vazia. Não vai ter feijão, arroz, vai ter nada. Eu vi aqui também agora uma Bíblia lá que diz no Salmo 37 que já fui velho, já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua posteridade mendigar um pão, mas varão, eu que não deixo alguma coisa para o Paulo Henrique. Eu que não deixo. Pelo menos uma casinha, um teto para eles. É por isso que eu já estou construindo a terceira laje. Não tem não. Então a ideia é, a gente está ouvindo a palavra de Deus, irmão, mas no fundo a gente está duvidando de tudo. O Senhor está dizendo para você, venha! Aí você, será, varão? Agora se é a voz do diabo, a gente vai rapidinho. É verdade. Ó carne maldita.
Assim mesmo. Então o Senhor diz, você tem que acreditar. A ideia de incredulidade é a ideia de dúvida. Por que você acha que um crente ficou de castigo 9 meses por causa da incredulidade? Eu garanto que nunca mais ele foi incrédulo. Como é o nome dele? Zacarias. Isso mesmo. Pai de João Batista. É. Por que você acha que o anjo disse, você vai ficar mudo, meu filho, para você virar crente? Porque o seu filho tem que ter um pai crente, que ele vai ser o precursor do Messias. Agora veja, ele tem um pai que não acredita em Deus, vai ficar mudo. O bicho ficou mudo. Qual foi a falha dele? Incredulidade. Ele duvidou quando o anjo chegou lá para dar a notícia. Ó, Isabel vai ter filho. Vocês vão ter um filho, vai ser João, o negócio vai ser bom, ele vai ser gente boa. O que significa o nome João, José? Deus tem misericórdia. Ó, tá vendo? João ali, ó. Mas Zacarias falou, mas eu já sou velho, minha mulher também, como é que vai ser esse negócio? Ih, vai ficar mudo. Porque se é uma coisa que crente não pode ser, é incrédulo, porque é uma contradição. O adjetivo crente significa o quê? Aquele que acredita. Aleluia. E o incrédulo quem é? É aquele que duvida. Então, ou você acredita, ou você duvida. As duas coisas não vai dar. Então você percebe como na igreja você está cheio de incrédulos. Eles estão na igreja, irmãos, enquanto a fé deles não é provada. Porque quando ela for provada, ela vai ser reprovada. Porque eles jamais creram em Cristo, nem nas suas promessas. Por isso ele diz aqui, os incrédulos. Você quer ver uma coisa que a igreja não acredita? Na realidade do inferno. Sabe por quê, irmãos? Você vê que as pessoas não acreditam na realidade do inferno, porque você vê que elas têm mais medo da terra do que do inferno. Você vê, por exemplo, que tem gente que tem medo de ir em determinados lugares que diz que é perigoso, mas não tem medo de pecar. É verdade. Oxi. É verdade. Você tem medo de ir num lugar perigoso e não tem medo de pecar? Como é que é isso? Se você pecar, você vai para o inferno. Se você for para um lugar perigoso e você morrer, vai para o céu. E você está com medo de ir num lugar perigoso, você devia estar com medo de pecar. Por que as pessoas não têm medo de pecar? Porque elas não entenderam a realidade do inferno e nem acreditam. A grande maioria das pessoas que está na igreja está como aqueles judeus que Jesus disse que eram filhos do diabo, em João capítulo 8. Nós somos descendência de Abraão. Vocês são descendência de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês imitariam as obras de Abraão. Ele diz, vocês são filhos do diabo. Então a ideia é justamente essa. Você não pode ser incrédulo, irmãos. Sabe uma das coisas que mais evidencia a incredulidade? A apostasia. As pessoas que saem da igreja nas provações. Ó, pastor, vou dizer uma coisa para você. Eu suportei até onde deu. Mas vem cá, Jesus disse que, por meio do apóstolo Paulo, o Senhor falou para a gente que nenhuma prova vem sobre nós. E aí? Quem é que está certo? Você ou a Bíblia? A gente tem um exemplo na Bíblia, Jó. O que eu mais temia de sobreviver. Mas ele suportou. É o fim. Deu uma murmuradinha, mas suportou. Então a ideia é cuidado com a incredulidade, irmão. Sabe por que você tem que tomar cuidado com a incredulidade? Eu já vou acabar. Hoje eu vou terminar 9 horas. Em nome de Jesus. Não é 9 não? Eu sei, irmão. Eu já estou terminando. Então, a gente tem que tomar cuidado com a incredulidade, porque a incredulidade ela é o quê? Contagiante. Quando um duvida, normalmente o que está do lado também começa a questionar.
E aí? Olha, irmãos, tem algo na minha... Quando você estuda a história da igreja, você vai vendo como a Bíblia se cumpriu e se cumpre, você fica assustado. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de estudar as denominações, o surgimento delas. Eu vou contar a história de apenas duas, rapidamente, até porque eu ainda falta falar de algumas coisas aqui que eu gostaria de tratar. Vocês conhecem, eu tenho certeza, vocês conhecem os Testemunhos de Jeová, amém? Já ouviram falar dele? Vocês conhecem a chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, já ouviram falar dela? Vocês sabem que apesar da Igreja Adventista ter o nome de igreja, ela não é igreja, ela é uma seita herética. Assim também são os Testemunhos de Jeová. E eles surgiram frutos de um mesmo engano. Um homem chamado Miller, nos Estados Unidos, ele fazia parte de uma igreja histórica, de uma igreja que pregava a sã doutrina, mas ele confiou nos seus sonhos e visões, e ele começou a fazer uns cálculos, sem pé nem cabeça, baseado no livro de Daniel, e debaixo desses cálculos, das 70 semanas, mais não sei quantos dias, ele começou a enxergar que Jesus ia voltar a tal data. E isso começou a se tornar a sua pregação. E ele começou a pregar em vários lugares dos Estados Unidos que Jesus iria voltar em tal data. E ele conseguiu milhares de seguidores. E aí todo mundo, muita gente vendeu as suas casas, abandonou tudo, foram para um monte alto que tinha lá, se vestiram de branco, e o dia passou, chegou a noite, e Jesus não voltou. Que tribulação. Aí foi chamado da grande decepção. Aí foi, ele se arrependeu? Não, voltou para casa e refez os cálculos. Não, errei por não sei quantos anos, ele vai voltar a tal ano. Aí todo mundo a mesma coisa. Aí Jesus não voltou. Claro que ele não voltaria. Miller se arrependeu, virou para o grupo de pessoas que ele tinha dito e disse: olha, eu falei bobagem, ninguém pode prever a volta de Jesus. Mas dos seguidores de Miller, duas pessoas que estavam seguindo a ele disseram: não, você está certo. E aí surgiu desse grupo os Testemunhos de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia. O Miller se arrependeu, mas os frutos da sua desobediência permanecem até hoje. Olha o perigo da incredulidade, irmão. Deus disse que ninguém sabe a volta, o momento da sua volta, e você não acredita em Jesus, e aí vai e tem a sua própria verdade. Deus está dizendo: eu vou falar isso, irmãos, se Deus permitir, Ele me lembrar, eu vou falar isso várias vezes por culto, durante todo o ano de 2020, se eu estiver vivo. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu vou falar isso todos os dias, se Deus me lembrar. Se eu não falar, é porque eu me esqueci, mas eu quero falar isso todos os dias, porque se é uma coisa que a gente tem feito, é andado com más companhias. É verdade. E por isso a gente fica duvidando. Porque a fé vem pelo ouvir, mas se a gente não está ouvindo a palavra de Deus, o que vai crescer em nós? A dúvida. Os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Os incrédulos, irmãos, são aqueles que não acreditam nas promessas do Senhor. Não é uma incredulidade subjetiva, é uma incredulidade objetiva. Deus designou aquilo que você e eu temos que acreditar. Nós não temos direito de acreditar no que queremos. Depois ele diz aqui, os abomináveis. O que é a ideia de abominação? Por isso que você vai ver, por exemplo, o Senhor Jesus, no sermão escatológico, ele diz: vocês vão saber que a volta está próxima, quando o abominável da desolação chegar no tempo. A ideia de abominação para Deus é você tratar aquilo que é santo como se fosse comum. É como a gente vai ver, por exemplo, um general que dominou a região de Israel durante um tempo. Se eu não me engano, o nome dele, ou da linhagem dele, era Etíoco Epifânio. E esse homem, ele era nascido e criado na cultura grega,
cultura grega muitas vezes é chamado de a cultura helênica. E ele queria helenizar, ou seja, implantar os costumes e a cultura grega no mundo inteiro. E ele tentou fazer isso com Israel. Mas a adoração ao Deus de Israel era um empecilho. Então ele invadiu o templo e sacrificou um porco no templo. É disso que Daniel fala em relação do abominável. Isso que é abominação. Aquele altar era sagrado. Aquele altar foi feito especificamente para que as ofertas a Deus fossem apresentadas para Deus. De maneira que aquelas ofertas, quando queimadas, elas subiam como um aroma agradável ao Senhor. E aí, naquele lugar, onde só podiam ser apresentados cordeiros sem mancha, onde tinha todas aquelas diretrizes, ele pegou um porco, que era um animal impuro, e sacrificou. E aí isso foi chamado de abominação. Por que eu expliquei tudo isso, irmãos? Porque os abomináveis são aqueles que pegam o seu corpo vivo, santo e agradável a Deus, em vez de usarem para a glória de Deus, usam para a vergonha de Deus. Isso é abominação. Abominação é aquelas pessoas que fazem voluntariamente, abertamente, aquilo que Deus disse que não era para ser feito, principalmente do ponto de vista da adoração. Então, quantos de vocês já viram funk gospel? O que você acha da fogueira santa de Israel? O que você acha desses pastores que vendem a bênção? Sabe como é que Deus chama isso? Abominação. Um evangelho que pode ser comprado é uma abominação. Por isso Deus diz, essas pessoas são abomináveis. Aquilo que é abominável, irmãos, é aquilo que está suscitando a ira de Deus. A ideia de abominação é aquilo que Deus não suporta. Por isso que a Bíblia vai dizer que existem até orações que são abomináveis. A oração daquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus é abominável, está lá em Provérbios. Por isso ele está dizendo, os abomináveis, aqueles que tratam a coisa, aqueles que tratam o que é santo como se fosse profano. Olha, irmãos, nós estamos vivendo em uma Sodoma e Gomorra. A nossa cidade de Salvador, ela é muito parecida com a realidade de Sodoma e Gomorra. Uma das músicas que mais fez sucesso no carnaval da nossa cidade, e que é sucesso até hoje, se você for perceber nessas músicas de verão, é uma música de um desses cantores que dizia que aqui em Salvador o santo e o profano se unem. E ele está certo. Pelo menos as pessoas tentam unir aquilo que Deus separou. Por que você acha que Deus matou Nadab e Abiú? Porque eles trouxeram um fogo estranho. Eles trouxeram aquilo que era do mundo, aquilo que era do homem, em um ambiente sagrado. Por que você acha que Ananias e Safira foram mortos? Porque eles pensaram trazer abominação à casa de Deus. Pessoas pobres, pessoas que muitas vezes tinham pouquíssimo, estavam pegando do pouco que tinham para trazer um recurso para ajudar na manutenção da igreja. O cenário é esse. Não tinha a figura do gasofilácio e as pessoas depositavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos. Então as pessoas pegavam do pouco que tinha para ofertar. E aí de repente chega um casal que tinha condições, porque vendeu um campo, então porque tinha condições, e quer sujar
aquilo que as pessoas estavam sacrificando de maneira tão bonita para Deus, como aquela viuvinha pobre que pegou tudo que tinha e deu. E aí chega um casal hipócrita e quer tirar a glória da generosidade cristã que Deus coloca no coração daqueles que são seus. Por isso, cuidado para você não ser um abominável. Cuidado para você não desprezar aquilo que Deus valoriza. Você não valoriza a igreja? Tudo bem. Mas cuidado, porque Deus valoriza. Você não valoriza os encontros? Tudo bem. Mas cuidado, porque Deus valoriza. Você não valoriza o sacrifício que os seus irmãos fazem, porque você não faz nada para manter a obra de Deus, e por isso outras pessoas têm que fazer mais para suprir a sua ineficácia. Saiba que Deus valoriza. Então a gente observa, os abomináveis, eles estão enchendo os bancos de igreja. Eles não entrarão no reino dos céus. Esse grupo aqui, fácil, próximo, são os assassinos, os homicidas. Quem são esses? São aqueles que agem violentamente. A gente teve, esse ano de 2019, eu acho que foi 2019 que você mostrou o vídeo, foi esse ano, não foi? Uau. Aquele vídeo do pastor que dava tiro na cara dos outros. Eu intitulei esse pastor de lampião. Só pode ser. Né? Matar os outros. Então, quem são os homicidas? São esses homens que estão na igreja. Esse pastor, ele disse: se alguma pessoa entrar em minha casa, eu dou um tiro na cara e dou para matar. Você vai seguir um homicida? Ah não, mas ele fala um monte de coisa bíblica, mas ele já mostrou que é homicida. Você sabe quem foi o primeiro homicida? Caim. Você está seguindo Caim. Caim estava dentro da igreja, irmão. Você está achando que Caim estava fora, foi? O primeiro assassinato foi no fim da igreja, no fim de um culto. Cuidado, viu? Os falsos crentes, eles são perigosos, porque uma das características deles é que eles são violentos. Na nossa igreja tinha um falso irmão, que saiu depois de algumas vezes que foi repreendido por mim, e ele foi ficar junto com o falso mestre. Você sabe o que foi que o falso mestre fez recentemente? Bateu nele. Aí ele disse: eu apanhei porque também eu bati num bocado de gente. Misericórdia. Percebeu? E eu batia porque o falso mestre me ensinava a bater. Pois é, o falso mestre que ensinava ele a bater, quando precisou, bateu nele também. Porque o falso crente, meu filho, é violento com todo mundo. Caim matou Abel porque só tinha Abel, porque se tivesse outro, ele matava também. Misericórdia. Então a igreja está cheia de homicidas, irmãos. E se você disser: mas eu não quero matar, eu só quero essa pessoa bem longe de mim, você acabou de matar a pessoa. Desejar mal a alguém, para Deus, é tido como homicídio. O cristão não deseja o mal, o cristão deseja graça a todos. Você ainda não é crente, que a graça de Deus alcance você. É assim que os cristãos fazem. Então cuidado, irmãos, para que você não seja considerado homicida. Eu vejo, por exemplo, eu falei hoje pela manhã de pessoas que seguem determinados pastores que fazem mais apologia política do que defender o evangelho. E eu fico impactado porque esse pastor em especial é um pastor que eu particularmente tenho um carinho e por isso falo tanto, porque foi uma grande desilusão para mim. Essa pessoa faz um trabalho bonito traduzindo e disponibilizando vídeos de pastores verdadeiros, e essa pessoa, até onde a gente via, pregava o verdadeiro evangelho, mas de maneira muito aberta. Essa pessoa tem sido hostil a pessoas que têm uma visão política diferente dele. Então ele faz chacota, escarnece, quando não, né, faz críticas violentas a pessoas que são de
um pensamento político diferente do dele. Isso é um assassino. Me perdoe, mas ele é assassino. Talvez você não veja assim, mas a Bíblia define ele como assassino. Coisas feias foram ditas. Fiquei muito triste. Isso não aconteceu de vez. Eu fui me decepcionando. Às vezes eu acho, não, eu sou muito exigente. Não, ele é um ser humano. Mas, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Porque os pastores, eles precisam, por mais que nós sejamos falhos, eu preciso ter as qualificações que estão na Bíblia a meu respeito. Senão eu não sou pastor. Então, a Bíblia diz que o pastor não pode ser violento. Não é isso que está lá escrito? Então, se você é violento, você não pode ser pastor. Ah, não, mas todo mundo é falho. Você pode até ser falho. Mas nessa área, você não pode. O pastor não pode ser violento. Então, você vê uma pessoa... uma das coisas que mais me deixaram abismado é que o ex-presidente da República... os irmãos sabem que eu sou apolítico. Todos aqueles que assumirem o poder são das trevas. Os poderosos, eles não seguirão a Cristo. A Bíblia deixa isso muito claro. E aqueles que seguirem a Cristo vão sair do poder. Então, o filho do ex-presidente Lula, o neto do ex-presidente Lula faleceu enquanto ele ainda estava preso. E esse pastor fez chacota da morte de uma criança. Nem os ímpios, irmãos. Até os ímpios respeitam a morte de uma criança. E esse homem conseguiu fazer chacota de uma criança que faleceu, com o objetivo de alguma forma atingir o político que ele não gosta. Isso é assassinato, irmão. Então tome cuidado, porque os padrões que você e eu devemos seguir são os padrões bíblicos. A nossa emoção vai nos colocar em lugares perigosos. Você não segue uma pessoa porque você gosta dela. Você segue uma pessoa porque ela é bíblica. Amém. Você segue alguém porque essa pessoa segue o exemplo de Cristo. Eu tenho visto inúmeros cristãos que dizem estar fazendo bem quando estão fazendo coisas que são claramente opostas à vontade de Deus. Não, mas eu estou fazendo bem. Que bem que você está fazendo? Não, você está fazendo bem. Depois dos assassinos, ele diz aqui um outro grupo de pessoas. Eu já estou terminando. Ele fala dos impuros. Algumas traduções mais antigas diz os fornicários. O que é a ideia de impureza? A ideia de impureza é a ideia de imoralidade. Sabe, uma das coisas que me dá nojo. Por isso, irmãos, se você alguma vez já falou isso comigo, nunca mais fale. Eu tenho 2 filhas. E as minhas filhas são muito bonitas. Eu acho elas lindas. E para mim isso é uma bênção. E às vezes eu chego em vários lugares, porque vocês sabem que minhas filhas, elas são tiracolo, andam grudadas comigo. E eu grudado com elas, graças a Deus, o Senhor tem me concedido essa graça. Glória a Deus. E aí eu chego nos lugares, e aí a primeira coisa que as pessoas me falam, nem me conhecem. Ah, essa menina não dá trabalho. Tá, se aprende. Não vai não. Às vezes olha para o olho de Maria e diz, com um olho desse, viu pai, se prepare. Vai dar não, elas são crentes. Glória a Deus. Ela não dá trabalho não. Aí quando é que vai namorar? Ela não vai namorar não. Glória a Deus. Como assim, pai? A gente aprendeu que a pessoa ora em casa, a pessoa não namora. Glória Pastor, o senhor é quadrado. Meu filho, eu não sou nem quadrado nem redondo, eu posso ser até gordinho. Mas eu não sou nem quadrado nem redondo, eu quero viver biblicamente. Glória Se você não quer, aí o problema é seu e da sua família. Então, uma das coisas que fez com que eu orasse, e que graças a Deus aconteceu, que determinadas pessoas da minha própria família, e principalmente da família da minha esposa, eram uma péssima influência para minhas filhas. E eu não quero que minhas filhas tenham péssimas influências. Às vezes a pessoa me disse, uma pessoa até da minha família, não, você tem que criar os seus filhos para o mundo. Eu falei, eu não crio meus filhos para o mundo não. Eu crio os meus filhos para Deus. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos?
você acha que o mundo é tão imoral? As crianças aprendem imoralidade em casa. É verdade. E depois vão praticar na rua. Como é que você quer que os seus filhos não sejam imorais se você permite que a educação deles seja a educação do mundo? Fala, Deus. Minhas filhas, elas estão aqui, eu falo isso com elas aqui, elas estão acostumadas. Então, um monte de gente faz as coisas na escola dela, elas sabem que elas não vão fazer. Aí eu já sei que isso meu pai não gosta. Por que papai não gosta, filha? Papai, isso não é de Deus. Ah, não é, Maria? É, tá vendo? Aí. Então cuidado, irmãos. A gente fala muito da imoralidade dos adultos. Você quer que a imoralidade não chegue aos adultos? Ensine as crianças. Aleluia. Agora você pega a sua filha, seu filho, bota uma fantasia e leva ele para o carnaval com 4, 5 anos de idade. Você acha que ele não vai virar imoral? Você vai botar uma fantasia e vai levar o seu filho para um bailinho e ele não vai virar imoral? Eu estou falando isso porque estão fazendo isso dentro de igrejas. Festividades imorais dentro de igreja. Onde já se viu pegar adolescentes e colocar eles em retiro. O que eles vão aprender no retiro? Imoralidade. Os adolescentes têm que estar aqui com a gente, aprendendo que há uma diferença entre a vida daqueles que foram separados por Deus e a vida daqueles que não foram. E ele está dizendo aqui, os impuros, os imorais, eles não vão entrar no reino dos céus. Por isso, se você for um imoral, você tem tempo para se arrepender. Amém. Sabe, irmãos, esse ano aqui, no Alto das Pombas mesmo, 3 jovens trabalham aqui próximo. Todos eles frequentaram a igreja, eles trabalham no mesmo lugar. E eles saíram quase que numa escadinha. Primeiro saiu um, depois saiu outro, e o terceiro saiu pouco tempo depois. Por que você acha que eles saíram? Porque eles aprenderam, eles perceberam que não dava para eles frequentarem uma igreja bíblica e terem uma vida imoral. Não dá. Em algumas igrejas até dá. Mas na igreja bíblica não dá não. Porque o pastor da igreja bíblica não vai deixar. Não dá para ser imoral. Porque imoralidade, como a incredulidade, é contagiante. Irmãos, você se lembra que o apóstolo Paulo entregou o irmão de Coríntios a Satanás? Qual foi o pecado dele? Imoralidade. Imoralidade. Misericórdia. Qual foi o pecado que Jezabel influenciava? Imoralidade. O espírito de Jezabel na igreja de Tiatira, se eu não me engano. Então, irmãos, mas hoje em dia esse tema, irmão Comum, a irmã Rita, que frequentaram outras igrejas antes de vir congregar com a gente, eu também frequentei outras igrejas, a imoralidade, irmãos, era praticamente aceita. O filho do pastor namorava com as jovens todas da igreja. E ninguém falava nada. Não, cara, mas é um namoro santo. Namoro santo? Não tem isso na Bíblia. Então, irmãos, cuidado. O único relacionamento santo que existe entre um marido e uma mulher é o leito sem mácula. Sabe o que está dizendo a Bíblia? Casamento. Você foi chamado para viver uma vida em comunhão com outra pessoa, então você tem que se casar com ela. Ah, não, mas eu noivei. Quando a gente tiver condição, a gente casa. Quem disse isso para você? Quem foi que lhe enganou? Não, mas a gente não tem onde morar. Sim. Então você também não pode noivar nem namorar. Como é que você quer noivar e namorar se você não tem condição de casar? E que brincadeira é essa? Mas as pessoas, elas vão fazendo as suas regras como se Deus aceitasse tudo. Não, Ele não aceita. Sabe, vai ter gente que vai chegar lá no céu e vai na porta do céu. Ah, eu vou entrar. Não, sem moral. Não, Deus, eu não sou imoral, não.
Pô, mas você não estava namorando com a jovem da igreja? Estava, mas a gente só andava de mão dada. Mas isso é imoralidade. E os seus pensamentos? Ah, Deus, mas os meus pensamentos eu conseguia me controlar. Pô, e não pecava, não? E desde quando o pensamento não pecava? Fala, Deus. Ah, não, mas ela ia ser minha esposa. Mas ela não foi. E tudo aquilo que você praticou com ela na sua mente foi fornicação. E os fornicadores não entrarão aqui. Você não leva a sério a palavra de Deus, irmãos? Deus leva. Então, cuidado. As pessoas hoje em dia, principalmente na área da imoralidade, na igreja, praticamente parece que não existe mais. Parece que pode tudo na igreja. Você chega na igreja, você tem gente em adultério, você tem gente em fornicação, você tem gente fazendo um monte de coisa errada e você não fala nada. Por quê? Porque senão a pessoa pode ficar ofendida e ir embora. Então vá, meu filho. Porque se você quer ficar fazendo imoralidade aqui dentro, você não vai fazer não. Glória a Deus. Por que você acha que as nossas igrejas têm as criancinhas ali? Porque esse ambiente é santo. Glória a Deus. Se quiser praticar imoralidade, é lá fora. Glória a Deus. Fora do corpo de Cristo. Não é fora da igreja física, não. É fora do corpo. Foi o que Paulo disse àquele jovem. Louvado Os imorais não vão herdar o reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois ele diz aqui, eu já quero concluir, eu já passei do tempo. Os feiticeiros. E a ideia de feiticeiros aqui, irmãos, é a ideia daqueles que têm uma fé, se eu posso chamar isso de fé, é somente uma expressão, um tipo de crendice mística. A gente, aqui, como eu disse a vocês, a gente consegue entender isso de maneira muito fácil. Por quê? Porque, por exemplo, no ano de 2019 para 2020, se você for no shopping center, hoje, todas as vitrines de loja de roupa estão vendendo, 90% das roupas são de que cor? De que cor? Por quê? Por causa da paz. Alguém disse que branco é paz? Não, mano, vou passar o ano novo de branco. E aí, você é pai de santo? Meu Deus do céu! Não, pastor, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sinto que quando eu passo o ano novo assim, na praia, atrai coisas boas. Atrai o quê, meu irmão? Você vai atrair a doença. Mas a gente tem sempre algum tipo de crendice. Você tem que matar isso, irmão. Pastor, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Foi mesmo, meu filho, o direito você perdeu. Era para você acordar com os dois. Cadê o esquerdo? Cadê o direito? Tem gente que levanta na cama, meu filho, e aí assim, tem que ser com o direito. Ai, Jesus. Não, vou entrar na porta da igreja, vai ser com o pé direito. Porque o esquerdo está amaldiçoado. Coitado do bichinho. Você tem que servir a Deus de todo o coração, tem que ser com os dois pés, meu irmão. Não despreze o esquerdo não, que ele não vai gostar, viu? Depois que você tiver dor de coluna, viu? Não lhe digo nada, é ele inconformado com você. Então pare com qualquer tipo de crendice agora. Você tem que acreditar na palavra de Deus e somente nela. A Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus de todo coração, alma, força e entendimento. Você não sente que está conectado com Deus, você sabe. É diferente. Paulo diz, eu sinto que todas as coisas cooperam para o bem. Ele fala isso? Não, eu sei. Eu tenho conhecimento que todas as coisas estão cooperando para o bem. Então pare com a feitiçaria agora. Pastor, o serviço não está falando isso, mas eu já preparei a ceia de ano novo. E eu vou ter romano. Eu não sei nem o que é romano, mas dizem que dá sorte. Né? Não é romano? É bom pra garganta, né? Não, tem que ter romano. Eu digo, meu filho, eu não sei nem o que é isso. Simão, ainda bem, né? Agora, irmão, crente que pula 7 ondinhas. Irmão, em nome de Jesus.
Então pare com feitiçaria. Sabe, outra coisa. Não, irmão, vamos virar o ano na igreja. Por que, irmão? A igreja funciona meia-noite? Não, eu estou demorando aqui, tem uns irmãos que já estão indignados. Ai. Agora no dia da virada você quer vir para a igreja meia-noite. Vai dormir, feliz. De noite é hora de dormir. Deixa que o ano vira sozinho mesmo, você dormindo. Quando você acordar no outro dia, já vai ter virado o ano. É? Não, pastor, eu quero virar na igreja. Então você vai ter que procurar outro. Porque isso é feitiçaria. Não, no começo do ano a gente vai fazer 12 dias de oração para 12 meses de sucesso. Isso é feitiçaria. Não, esse sapato aqui foi ungido pelo pastor. Eu tenho certeza que quando eu pisar o meu pé, eu vou vencer. Isso é feitiçaria. Óleo ungido, feitiçaria. Água benta, feitiçaria. Tudo que você vê da Universal, Mundial e afins, feitiçaria. Rosa ungida. Rosa ungida, irmão. Que loucura. É uma igreja, né? Sadã, Ele dava uma rosa, ele disse que essa rosa fazia o quê, meu filho? Rapaz, eu nem lembro. Graças a Deus, olha como Deus é bom, né? Tirou o conhecimento mal, botou do bem. Salve. Então, irmãos, pare com isso. Se tem uma coisa que deve ser ungido, é você. Você deve ser ungido pelo Espírito Santo. Talvez perguntaram ao pastor, o que é unção? Aí disse, meu filho, isso é muito fácil. Uns são de Deus e outros não. Amém. Então essa é a unção que você tem que ter. Depois ele diz aqui, os idólatras. Os idólatras, quem são os idólatras, irmãos? É qualquer pessoa ou coisa que você coloca na frente de Deus. Esse é o seu ídolo. Pode ser seu emprego, pode ser o seu casamento, pode ser sua família, pode ser um cônjuge, pode ser uma terra, pode ser uma casa, pode ser tantas coisas, irmãos. Qualquer coisa ou pessoa, pode ser um sonho. Tem pessoas que idolatram sonhos. Qualquer coisa que você colocar, ou qualquer pessoa que você colocar na frente de Deus, esse virou automaticamente o seu ídolo. O seu ídolo não precisa ser materializado. Se ele está na sua mente, ele já é um ídolo. E os ídolos mais difíceis de serem destruídos são aqueles que estão no nosso coração, e não aqueles que são feitos por mãos humanas. Você pega um ídolo como Baal, que era feito por mão humana, Jerubbaal derrubou, acabou com ele. Mas um ídolo no coração é difícil de ser tirado. E todos os mentirosos. Ó, todos os mentirosos. Irmãos, como é que você vai se defender da mentira? Você vai ter que conhecer a verdade. Por que você acha que é tão importante você estudar a Bíblia? Porque a única forma de você não ser enganado por um mentiroso e nem se tornar um mentiroso é conhecer a verdade. Por isso que o obreiro aprovado, ele tem essa característica. Ele manuseia bem a verdade, que é a palavra de Deus. Então, mentiroso, irmãos, muitas vezes você pode ser mentiroso inconscientemente. E é um perigo muito grande. Na Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, é dito que aqueles que não sabiam, e fizeram o que era errado, receberão açoites. Ah, mas eu não sabia. Mas devia saber. Sabe o que, é que o apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, em 1 Tessalonicenses? Ele diz o seguinte: Deus trará juízo a todos aqueles que não conheceram e nem obedeceram o Evangelho. Ó, 2 pecados. Eu não obedecia, pecado. Mas eu não conhecia, é pecado também. Você devia conhecer e obedecer. Mas eu não conhecia. Aí você vai lá para o livro de Oséias, escrito centenas de anos antes de Jesus, e diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O povo não conhecia. E aí estava todo mundo o quê? Perecendo. Você tem que conhecer a verdade. Conhecer a Bíblia, esse ano 2020 tem que ser uma prioridade na sua vida. Glória a Deus. Eu não sei como você vai fazer. Hoje de manhã as crianças lá na boca do rio,
elas ganharam relógios, foi despertador, foi ver. E o objetivo da professora que deu foi dizer que elas tinham que ter um horário para tudo no dia delas. Glória a Deus. Então, assim, pelo menos eu acho que foi isso, não foi? Então, como é que vai ser o seu horário em 2020? Quanto tempo por dia você vai separar para ler a Bíblia e estudar? Já comprou o caderninho? Tem caneta? Eu quero ver as suas anotações. Não, pastor, mas eu já li. E está anotando aonde? Você confia na sua mente? Você tem que estudar, meu filho. Eu quero ver a sua Bíblia toda marcada. Eu quero ver as páginas da sua Bíblia tudo cheio de orelha. Não é porque você maltrata a sua Bíblia, não. É porque você usa ela. Você tem que conhecer a verdade. Essa é a única forma de você se proteger e não ser um mentiroso e nem ser enganado por um. Porque os mentirosos, eles vão se travestir de ministros de justiça. E se você não conhecer a verdade e não conhecer muito bem a verdade, você também vai ser enganado. Você vai encontrar pastores que tem muito mais cara de pastores do que eu e José. E aí você vai segui-los. Por quê? Porque eles têm cara de pastor. Mas eles não falam a verdade. Mas você não conheceu a verdade, então você não sabe a diferença. Quem não sabe a diferença, segue a aparência. E se você for pela aparência, meu filho, sabe quem é que você vai seguir? O diabo. Eu quero já fechar a Bíblia aqui. Os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, há uma alegria eterna, mas há um tormento eterno. A pergunta que a gente iniciou o culto hoje: onde nós estaremos? Na festa da alegria ou na reunião dos desesperados? Uma coisa eu posso te garantir: o seu caminho para o céu ou para o inferno começa hoje, a partir do momento que você foi avisado. O apóstolo Paulo chegou em uma cidade grega chamada Atenas, e ele diz: olha, vocês foram notificados. O mesmo Jesus que eu disse a vocês que morreu e ressuscitou, Deus o glorificou. E ele vai voltar para julgar vocês. Eu estou avisando. Vocês podem até me chamar de louco, como muitas pessoas chamaram. Mas Jesus vai voltar. Vocês acreditando ou não. Sabe uma das coisas que mais me deixa assustado? É que uma das falas mais comuns nas igrejas pentecostais é a volta de Jesus. Esses dias mesmo eu vi um vídeo no YouTube de uma pessoa que era deficiente visual e tocava, e eu fiquei com muita misericórdia, porque dessas pessoas pentecostais gritando e falando um monte de coisa que nada a ver com a Bíblia, e todo mundo dando glória a Deus e aleluia, e essas cenas me cortam o coração. E ele dizendo: igreja, Jesus está voltando, então aleluia. Você está dando aleluia por quê? Você é crente? Me mostra então a sua entrada. Me mostra as marcas de Cristo. Primeiro, que se você está numa igreja que tem gritaria e desordem, eu já te garanto que não é de Deus. Porque uma igreja cristã, ela tem ordem e decência como marca. Então, se está todo mundo pulando, gritando, rodando, fazendo bagunça, Cristo já não está ali. E eles estão dizendo que Cristo está voltando. Para eles, eu não sei se isso é uma boa notícia. Tem um monte de gente que está fazendo oração naquele lugar que é abominável a Deus. Porque Bíblia que é bom nada nesses encontros.
E aí, irmãos, eu sou tomado de desespero quando eu olho para a realidade evangélica da gente e eu leio Mateus 7. Irmãos, aqui me dá um desespero que você não imagina. Apartai-vos de mim, malditos. Irmão, que desespero. Fiz milagres, expulsei demônios. É só o que essas igrejas falam de milagres, expulsando demônio e profecia. Meu Deus do céu, será que esse povo nunca leu Mateus 7? Porque eles só falam disso. Milagre, expulsão de demônio e profecia. E Jesus diz explicitamente para essas pessoas: eu não os conheço, jamais os conheci. E aí você tem que entender o verbo conhecer, que é muito profundo. A ideia de conhecer na Bíblia é a ideia de um relacionamento íntimo, que só pode ser usufruído com pessoas que têm compromisso mútuo. Por isso que a Bíblia vai dizer que José não conheceu Maria enquanto ela não deu a luz a Jesus. E acaba, quer dizer que José não conhecia Maria? Conhecia, era noivo. Achei ele que levou Maria para Belém para ter o filho. Como é que ele vai fazer isso sem conhecer? Mas a Bíblia diz que não conhecia. Não teve um relacionamento íntimo que confirmasse os votos do casamento. Só depois que Jesus nasceu. Essa é a ideia de conhecimento. É um relacionamento íntimo entre duas partes que se comprometem mutuamente. Isso é conhecimento na Bíblia. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Vocês nunca se relacionaram intimamente comigo. Vocês nunca se comprometeram comigo, nem com o meu corpo. Por que vocês agora me procuram? Já pensou? Hoje de manhã eu falei, quero repetir o mesmo versículo. O irmão Quinho, por favor, já pode preparar na ceia. Aqueles que me honram, e eu clamo a vocês, irmãos, em nome de Jesus, nesse ano de 2020, honrem a Deus. Em nome de Jesus. Eu queria pedir a vocês, todo o planejamento que vocês fizerem em 2020, que seja para a glória de Deus. Se você tiver alguma coisa em 2020 que você planejou fazer que não glorifica a Deus, pare agora. Em nome de Jesus. Porque essa verdade se cumpre e se cumprirá. Aqueles que me honram, eu honrarei. Pode distribuir, aqueles que forem cear, podem ir tomando os elementos da ceia. Então, aqueles que me honram, eu honrarei. Por que eu estou falando isso nesse momento de ceia? Porque, irmãos, nenhuma honra pode ser comparada a você e eu sentados na mesa de Deus naquele grande dia. Hoje de manhã nós lemos, no momento da ceia, um texto que estava lá em Mateus, que está em Mateus, quando Jesus está celebrando a última ceia com os seus apóstolos. Ele diz: olha, essa é a última vez que eu estou me reunindo com vocês, mas é a última vez aqui nessa terra, porque nós teremos uma ceia muito melhor no céu. Isso daqui que nós estamos segurando são elementos que nos remetem a essa ideia. Que Jesus Cristo, Ele se ofereceu no nosso lugar, para que nós usufruíssemos de uma comunhão plena e perfeita com o Pai. E é isso que uma ceia simboliza. Principalmente na Bíblia, a ideia de fazer uma refeição com alguém é a ideia de harmonia. É por isso que era vedada na Bíblia o fato de você comer com descrentes. Em 1 Coríntios, Paulo diz: com esses nem comais. Com os falsos crentes, ele está fazendo uma referência. Porque a ideia de que a ceia é um momento sagrado.
E é isso que nós fazemos aqui domingo. Nós lembramos do momento especial que Jesus deixou em memorial para nós, mas que simboliza um momento sagrado que nos aguarda no céu. E que esse momento no céu, diferente da nossa ceia aqui, que é momentânea, esse momento no céu será eterno. Por isso, irmãos, eu oro para que em 2020 eu e você possamos honrar mais a Deus. Jamais se esqueça, irmãos, que eu e você não devemos nos preocupar com a colheita, mas com o plantio. Pois você só vai colher aquilo que você plantar. Então, nesse momento em que nós estamos diante de Deus, é um momento que nós temos para nos arrepender. Se alguma coisa nós temos plantado de ruim, confesse e deixe, pois você vai alcançar misericórdia. Quem diz isso não sou eu, é o Senhor. Aproveite esse momento como aproveitou o publicano que subiu ao templo e orou: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. E Jesus diz: e este desceu justificado. Não saia daqui essa noite sem ter a certeza da sua justificação pela fé. Ó Deus, nos ajuda nesse momento, Senhor. Onde nós estamos aqui diante de Ti, com esse pão, Senhor Jesus, que simboliza o Teu corpo, com esse cálice que simboliza o Teu sangue, Senhor. Nós vamos seguir o Teu ensinamento de comer da Sua carne e beber do Seu sangue. E o que o Senhor nos ensina nesse momento é de que nós devemos estar com o Senhor Jesus dentro de nós e não somente fora de nós. Que de fato esse pão e esse cálice nos mostrem que Jesus ele tem que reinar no nosso interior, para que também ele seja evidente no nosso exterior. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Nosso Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez de uma vez por todas por nós. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vivermos uma vida seguindo as Tuas pisaduras que nos saram. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a termos como único exemplo na nossa vida o Teu testemunho, a termos como única regra na nossa vida a Tua palavra, a entendermos de maneira poderosa e definitiva, Senhor Jesus, que a nossa família são aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está no céu. Senhor Jesus, jamais nos deixa esquecer que o Senhor morreu por nós quando ainda éramos pecadores, para que o pecado não mais reinasse em nós. Amém. Mas que fôssemos governados pelo Teu Santo Espírito. Amém. Ó Deus, não nos deixe esquecer que somos uma nova criatura. Glória a Deus. Agora não mais agimos de maneira a satisfazer as nossas concupiscências carnais, mas nos movemos, guiados pelo Espírito Santo, com o propósito santo de agradar ao Pai a todo tempo. Senhor Jesus, obrigado por essa congregação local que o Senhor abriu. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida em especial do irmão José, que tem dividido o fardo comigo, Senhor, da ministração da palavra. Continua, Deus, enchendo esse jovem que nós tanto amamos com a Tua graça poderosa. Ó Deus, toma verdadeiramente a vida do irmão José. E cada vez mais, Senhor, como o Senhor tem feito, usa ele poderosamente, Senhor, para que a Tua mensagem seja conhecida. Ó Deus, eu oro pela vida do irmão João, esse obreiro aprovado, Senhor, que tem chegado, Senhor, às portas da morte, para me ajudar enquanto pastor e amigo.
Obrigado pela vida dele. Pois o Senhor sabe, meu Deus, como em muitos momentos da nossa vida, em especial da minha, ele foi o teu instrumento, Senhor, para renovar as nossas forças. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Continua, Deus, derramando graça na vida desse nosso amado irmão, principalmente nesse momento difícil que ele está passando, Senhor. Ó Deus, eu quero orar pela vida da irmã Osana. Aleluia. Que mesmo à distância, ela está sempre perto de nós, procurando por todos os meios ajudar, Senhor, na tua obra, comungando de todas as formas da necessidade dos santos e dando para nós, Senhor, um bom testemunho diante de tanto sofrimento que ela tem passado, Senhor. Ó Deus, que nessa noite a tua graça visite ela de forma especial, Senhor. Não permita, meu Deus, que nasça na tua serva nenhuma raiz de incredulidade, mas que cada vez mais se agigante nela, Senhor, a fé que de uma vez por todas o Senhor concedeu aos teus santos. Ajuda ela, meu Deus, a perseverar como o Senhor tem feito, Senhor. E que cada vez mais, Senhor, fique evidente a todos que o Senhor é o Pai dela. Abençoa, meu Deus, a vida da irmã Gisele, da pequena Helena, que estão sempre, meu Deus, nos acompanhando e procurando de todas as formas contribuir na propagação da verdade que o Senhor faz, meu Deus, ser divulgada a partir dessa pequena congregação. Ó Deus, ajuda, meu Deus, essa senhora, a sua pequena filha, elas que são nossas irmãs em Cristo, desde toda a eternidade, para sempre. Ajuda elas, Senhor, a fazerem as escolhas certas, a andarem na direção certa. Ajuda elas, Senhor, a serem fortalecidas em Ti, para que nenhum obstáculo se interponha entre elas e o Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor. O Senhor sabe como cada um aqui é precioso para Ti. Cada um de nós que está aqui foi pago com o sangue de Deus. A nossa presença nesse lugar humilde não pode deixar escondido o alto preço que foi pago, para que eu e você estivéssemos diante de Deus, sem temor, sem medo, mas apenas com uma reverência santa. Jamais deve se afastar do nosso coração de adorador. Mas se estamos aqui, Senhor, é porque fomos alvejados no sangue do Cordeiro. Amém. Pois somente o sangue de Jesus pode branquear os nossos pecados. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Infinitamente, Senhor, obrigado. Pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Que tem nos ajudado a correr a carreira. Nós vemos, meu Deus, como o profeta Jeremias pediu um companheiro e o Senhor atendeu e deu um irmão para ele chamado Baruque. E nós aprendemos na Bíblia como é difícil para os cristãos caminharem sozinhos. E o Senhor tem nos presenteado, Deus, com uma família verdadeira. Pessoas que amamos e que nos amam, sem interesse, Senhor, mas apenas porque o Senhor é amor e tem nos colocado desse amor nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por essas vidas que estão conosco na jornada, Senhor. Eu oro, Deus, nessa noite para que o Senhor não nos deixe esmorecer. Inúmeros são, Senhor, os obstáculos e desafios que se interpõem na vida dos teus filhos. Mas a Bíblia diz, e nós cremos, que o Senhor sempre nos conduzirá em triunfo. Não nos deixe esquecer, Deus, que se os Golias do mundo se levantarem, nós iremos enfrentar
em nome do Senhor dos Exércitos, como fez o teu servo Davi. Ajuda-nos, Senhor, a termos dessa coragem, que há de nos guiar até as nossas moradas eternas, ao teu lado, ó Pai, que está no céu. Que aonde o Senhor está, nós também estejamos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saudem-se mutuamente com o cumprimento santo e orem para que em 2020 possamos honrar a Deus. Ó, saúde o seu irmão com o cumprimento santo e diga para ele: viva para a glória de Deus.